continuando o estudo, né? Aí na meditação, no texto, né? Jesus está falando que da beleza que é cada conhecimento que ele traz, né? Dessas belas verdades, né? O que que provoca na nossa alma essas luzes dele, né? Cada conhecimento dele, né? Essa luz, o, o bem que ela faz para nós, né? Porque ele comunica essas suas belas verdades, né? E sobre a alma do purgatório, quando ela recebe essa luz, né? Igual a gente viu o testemunho, né? O relato da alma que chorou, chorou, chorou ao ser comunicado uma luz muito grande, né? Ela recebeu uma luz muito grande e ela teve consciência, né? Do quanto ela desperdiçou a vida e ficou sofrendo muito, muito. E, e aí Jesus respondeu, né? Como que quando uma alma está sofrendo muito, 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 porque recebe uma luz tão grande, uma consciência muito grande sobre como ela viveu, né? Como ela não amou a Deus, desperdiçou. Como que Jesus faz para consolar essa alma, né? Para que ela também entenda o propósito de Deus, né? O que que ele disse para essa alma depois disso, né? Então ela recebe a consciência do nada dela, ela vê a pobreza dela, ela vê o vazio dela, né? O quanto ela não amou, ela toma consciência disso, mas ao mesmo tempo, Jesus mostra para ela que, porque enquanto ela olha para ela, está na dor. E ela olha para aquilo que ela não é, né? Para a miséria dela, por quanto ela se afastou, por quanto ela não amou, por quanto ela desperdiçou a vida dela. Então, enquanto ela olha para ela sofre muito, sofre porque tem que ser uma coisa verdadeira, né? Uma consciência verdadeira. Como é também quando a gente olha para o nosso nada, quando a gente também olha e vê, né? Essa realidade, né? Tem que ter esse elemento de arrependimento. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai e mostra o que ele fez. O que ele fez com tudo aquilo, né? O que ele fez com a vida daquela pessoa. Isso eu achei, assim, maravilhoso. Porque é a conversa que Jesus tem com a alma, né? Então ele também mostra que para ela, na visão dela, a vida dela foi desperdiçada. E é uma confusão muito grande, porque é como se ela se sentisse assim, eu não prestei, eu não fiz nada que presta. É, não tenho o que fazer, né? Eu perdi meu tempo, perdi a minha vida. É uma vergonha que a pessoa sente diante de Deus muito grande. Uma vergonha, assim, como se tivesse, assim, perdido todo o tempo dela, né? Perdido toda a vida dela, desgastado tudo com coisa que não tinha fruto, né? Então dá um sentimento muito grande, assim, de perda, né? De uma perda muito grande, de um desamparo muito grande. Mas aí Jesus dá uma luz poderosa, que é o conhecimento dele mesmo. A pessoa vê o nada dela, que ela é um nada. Aí ele mostra, você é um nada. Você não tem poder sobre nada. Nada na sua vida. Né? E ele vai mostrar tudo o que ele fez o que ele tirou de proveito da vida das pessoas. Ele mostra para ela que ele não desperdiçou a vida dela. Então ela não pode ficar só no racional dela, né? Porque ele mostra o que ele fez e que ele não perde tempo, né? Que ele não perdeu nenhum tempo da vida dela. Então ele mostra o que ele fez, que ele não joga aquela pessoa fora. Não joga aquela pessoa fora de jeito nenhum. Que o bem que ele tirou, né? A pessoa estava assim, fez atos, Deus tirou atos bons, inconscientes dela, porque ela estava totalmente assim, sem usar a consciência, né? Totalmente assim, sem aquela consciência de fazer as coisas para Deus. Ela estava fazendo o que ela queria, mas Deus tirou um bem daquilo, né? Que o sofrimento que ela causou na vida das pessoas não prejudicou aquelas pessoas. Ao contrário, Deus tirou um bem daquilo, né? Usou para a própria salvação daquelas pessoas. E ela não prejudicou a Deus. Ela não fez assim, tipo, Deus perdeu o tempo dele, né? Como se falasse assim, por que que eu criei essa criatura? Não tem nada de proveito. Não. Então ele mostra o que ele fez na justiça dele. Porque na vontade permissiva dele, que aí entra a justiça dele, que é amor. O que que ele pode criar de amor dentro dessa justiça, né? Que a justiça é amor. Então, o que que ele produziu através da vida dessa pessoa que errou muito, mas o que ele fez com aquilo?
a reparação que tirou com aquilo, o bem que tirou daquilo, o quanto ele aproveitou aquilo, que não perde nada, não perde tempo, né? Então, a pessoa se sente aliviada por saber que ela não prejudicou a Deus. Ela tem uma consciência muito grande de que ela também não fez o que era o nobre, o correto, que ela não fez o querido. Então, ela tem essa consciência de que ela não amou como deveria, não deu a resposta certa para as situações da vida dela. Mas aí também não fica com aquele sentimento de que nada valeu a pena, assim, nada se pôde aproveitar, que Deus ficou só prejudicado com aquilo e as pessoas ao redor dela só ficou prejudicado com se a vida dela se não deveria ter existido, porque foi uma perda de tempo total. Aí Deus mostra para ela que ele é que tem o controle de tudo e que nenhum ser humano está aqui na terra jogado, nenhum ser humano está cuspido aqui na terra, né? Que tudo já no ato único de Deus, ele já pensou em tudo, né? E que a vontade permissiva dele, nessa vontade permissiva dele, ele tira esses elementos, né, de equilíbrio de justiça e usa e consegue, só ele pode fazer isso, não foi a pessoa, foi Deus. Ela não soube aproveitar, ela não teve consciência disso, mas Deus sim, né? Deus tirou o bem de todo o mal, né? É a realidade que Jesus transformou, toda essa realidade, né? Então, ele tirou um bem do mal, ele não perdeu tempo, ele não desperdiçou nada, ele sabe fazer essa reciclagem, né? Do ser humano, sabe fazer essa obra de tirar um bem de tudo, né? Então é muito grande isso traz uma paz muito grande para a alma, mas aí ela precisa ser humilde para aceitar tudo isso e para agradecer, porque se ela é humilde, ouve e acolhe, o que que ela vai dizer para Deus? Ela vai ter gratidão infinita, ela vai ficar assim, só admirando a misericórdia de Deus. Meu Deus do céu, como o Senhor é grande, como o Senhor é perfeito, olha onde a sua misericórdia vai. Né? Meu Deus, olha só onde a sua misericórdia alcança. O que que é isso? Que Deus é esse? Meu Deus do céu. Então ela logo vai querer correr para Deus e vai aceitar. Se ela for humilde, ela vai aceitar tudo isso que Deus vai falar com ela. Ela vai aceitar esse amor de Deus. Né? E ela vai querer esse céu, ela vai querer. Né? Porque isso vai trazer para ela uma paz enorme, que só Deus pode infundir essa paz na pessoa. Essa paz de saber que ela não prejudicou Deus e nem ninguém. Ela vai ter consciência, né? O que eu fiz prejudicou a mim mesmo. Que agora eu tô aqui, né? Nessa peleja, né? Sofrendo e tudo. E pô, ela vai ter mesmo aquela realidade da dor, de saber que realmente Deus queria outros atos dela e ela não correspondeu. Mas ao mesmo tempo ela vai ter uma gratidão, uma humildade muito grande de não querer assim ser ela se fazer Deus de si mesma e consertar Deus e falar: não, não concordo, não, eu não mereço. Que aí que tá a condenação. O que se joga no inferno fica. Ele não aceita a misericórdia, ele vê defeito nisso. Ah, o senhor então não sou um Deus fraco, então, né? Como o senhor pode perdoar uma coisa dessa? Não, eu quero ser destruído. Se o senhor não for destruído, eu não aceito. Não concordo que eu mereço o perdão. E aí tá o perigo da culpa. Aí que tá o perigo da culpa, né? Porque a pessoa pode se ensoberbecer tanto, né? Dela pensar assim que não tem perdão e achar que é fraqueza de Deus dar aquele perdão para ela, né? E virar e falar: eu não aceito essa sua misericórdia, eu não concordo com você, eu não acho que o meu julgamento está sendo justo. E ela quer ser Deus de si mesma, ela quer dar ordens para Deus, ela quer falar na frente de Deus e decidir o seu destino, né? Ela mesma se torna juiz de si mesma, não é Deus que manda ela para lá, para o inferno, é ela que se joga no inferno quando ela é soberba, quando ela sobe nas tamancas e não aceita o juízo divino. E não aceita e fala: não concordo com o que você pensa. Eu mesmo me jogaria no inferno, me destruiria. Não concordo com sua forma. Aí você já vê que ela está numa obstinação muito grande. Que aí que é o triste. Que é a realidade dos condenados, né? De não aceitar essas informações de Deus. Entendeu? Mas a alma que aceita, que é humilde, é salva. E experimenta uma paz incrível, né? Porque não tem coisa maior que quando você recebe uma luz de Deus, do que Deus está fazendo, do propósito de Deus, né? Do que Ele está tirando de cada coisa. Não tem
paz maior do que isso, não tem, né? É uma paz incrível, né? De você saber, meu Deus, apesar da minha vida doida que eu vivi, Deus tirou um bem de tudo, né? Eu fiquei com aquele peso de ter prejudicado tantas e tantas pessoas, achando que eu destruí a vida de todo mundo. E Deus está me mostrando o que Ele fez, o que só Ele pode fazer, o bem que Ele tirou disso, né? Então, se a pessoa sente um alívio, uma gratidão tão grande, sabe? E um amor tão grande por Deus, um desejo tão grande, eu quero o céu, eu quero então o céu, eu quero a eternidade. Eu aceito, eu aceito ser lavado no teu sangue, né? Eu aceito receber essas vestes novas, ser banhada no teu sangue. Então, ela aceita esse perdão, entendeu? E ela fica assim, admirada com a soberania de Deus, admirada com o que Deus faz, né? Então, é uma coisa assim maravilhosa que acontece. É muito bonito, né? A misericórdia de Deus aonde ela chega. É surpreendente esse amor de Deus, né? É muito importante guardar essas informações, né? Sobre as almas, né? Sobre essa realidade, né? Então, a alma aceita e fica em paz. A própria paz que a verdade infunde nela. Que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus. Porque o que que é o nada, né? Justamente não é você que eu prejudiquei Deus, eu prejudiquei as pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, você fez atos, você escolheu atos contrários à vontade de Deus. Mas você não pode sentenciar as coisas e já definir que foi você que, por uma força, se colocando no lugar de Deus e dizendo assim, já de sentenciar, né? E já de dizer assim, eu prejudiquei a Deus, né? É uma coisa assim, de uma grande, se colocar na grandeza muito grande ou nada. Você vê que você não tem poder sobre nada, então você não tem poder sobre Deus. Você não tem poder sobre controlar as situações também, né? Você não tem poder de falar assim, eu prejudiquei aquelas almas e por causa de mim aquelas almas se condenaram. Você não tem poder sobre as almas também. Então, assim, você reconhece o seu nada e você reconhece a soberania do Criador, de Deus. Se você reconhece a verdade, né, que a humildade é a verdade, que realmente tinha uma escolha querida para ser feita, mas ao mesmo tempo você aceita o que Deus fez em cima de tudo isso, né? Então, assim, é muito grande. E aí o ser humano vai voltando à ordem pela visão que Deus está dando para essa pessoa, pela visão do que Deus está fazendo, pela visão que Deus está infundindo nela, pelo conhecimento né, dele. Então, ela vai voltando à ordem através da verdade, cada verdade que ela vai acolhendo. Não é assim a nossa vida, a gente vai voltando à ordem pela verdade, entendeu? Se colocando no nosso lugar de criatura e também vendo o lugar do Criador, né? E amando os propósitos divinos, compreendendo a visão de Deus. E quanto mais ela compreende, mais bela ela vai ficando. Porque esse embelezamento que Jesus está falando que a verdade traz, que o conhecimento dele traz, né? E aí ela consegue, antes, né? Se ela se sentia assim, só merecendo a sentir como se fosse um monte de bosta que tinha que ser jogada fora, né? E desaparecer, né? Mas aí a paz e a felicidade que vem da verdade faz com que ela consiga olhar para Deus, né? Consiga colher o amor de Deus, abraçar a Deus, olhar de novo para Ele, vendo o que Ele fez, né? E aceita o céu. Então ela tem que se sentir capaz desse perdão, né? Capaz disso. Ela tem que sentir isso, né? Tem que ser real. Então, e por isso que as almas no purgatório ficam até o tempo que elas vão compreendendo isso, porque elas precisam aceitar isso. Tem almas que já ouvi relatos assim, que ficam muito tempo por demorar a aceitar, porque tem que ser real, elas têm que tomar consciência disso, né? Elas têm que entender isso, elas têm que se perdoar, né? Porque às vezes elas ficam muito ainda ligadas às situações, então elas precisam aceitar. Então, enquanto elas ficam só na dor, elas não conseguem olhar, enquanto elas olham para elas mesmas, elas ficam muito sofrendo, 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 se sentindo assim, uma vergonha muito grande de Deus. Entendeu? Então tem um momento que Deus dispõe essas luzes e depende de uma abertura muito grande também delas, né? Tudo Deus age pela disposição da alma. É igual com a gente. Se a gente ficar só choramingando pelas chamadas de atenção e ficar chorando por nós, ai meu Deus, como eu sou lerdo, como eu ainda não correspondo a Deus,
e não sei o que, e não sei o que, e fica. Aí Jesus chama a atenção daqui, puxa a orelha dali, a gente fica chorando e vendo só o que a gente não entendeu, o que a gente não respondeu. Aí fica olhando para nós mesmos e fica. Mas se você sabe que o céu nada, fala assim, eu não tinha essa informação, agora eu tenho. Eu não poderia saber, né? Mas mesmo assim, Deus tirou um bem, né? Dessa situação minha de lerdeza. Deus tirou um bem disso, não foi perdido. Ah, foi perdido sim, Ruth. Aquilo que eu falei de errado no grupo foi desperdiçado. Aí Jesus mostra que não, que através daquilo ali ele quis trazer uma luz para todo mundo, ele quis puxar, aquilo foi um elemento para puxar uma verdade que ele queria trazer. Então, assim, ele vai mostrar o céu é um nada, né? O céu é um nada, entendeu? Você tem que aceitar isso. E aí, mas se a pessoa não fica só nela mesma, sem esse olhar para a luz de Deus, sem olhar para a palavra do que Deus está dizendo, ela continua amarga. E fica amarga ali, naquele estado. Mas quando ela olha para a verdade de Deus e olha para o que Deus fez, é só felicidade, é só alegria, né? É a ordem, né? Então é muito importante isso também. E que ele faz isso também com a gente. Então é muito grande isso, né? Esse mistério de Deus. Aí ele fala uma coisa muito importante, né? Porque Deus, você não engana Deus, né? Porque a pessoa pode ver e pensar assim, então, se Deus é tão bom assim, no último momento da minha vida eu me arrependo. Eu vou fazer tudo o que eu quiser. E no último momento da minha vida é só eu ter essa conversa com Deus, está tudo resolvido. Não, então tá, né? Já que Deus é assim, né? Que essa é uma lei dele, né? Que ele criou assim, então ele vai ter que ser um homem de palavras e honrar isso aí que tá dizendo aí, né? Então, no final da minha vida, eu vou pecar à vontade, no final da minha vida, eu me arrependo, aí eu vou lá e choro para ele, faço aquela cena, e como se Deus fosse bobo, né? Como se Deus fosse, você pudesse enganar ele, né? Então, isso é uma astúcia, né? E uma burrice ao mesmo tempo, porque ninguém engana Deus, Deus é soberano. Ninguém pode enganar Deus, não é uma coisa fingida esse arrependimento aqui, nem tem arrependimento verdadeiro, né? Então, se a pessoa pensar assim, não, fazer desses atos, né? Fazer dessas verdades, vou usar essa verdade contra Deus mesmo. Eu vou usar isso que está falando contra Ele mesmo. Meu Deus do céu, aí já é um pecado terrível, porque uma coisa, né? A pessoa está sem essa consciência toda e receber ela depois. Porque aí vai ser um arrependimento genuíno, verdadeiro. Outra coisa é quando a pessoa sabe uma verdade, sabe uma lei, sabe o que Deus quer, e mesmo assim ela peca, e mesmo assim ela faz o contrário sabendo. Então, imagina só, ela está recebendo essa visão, né, de Deus, ela está recebendo essa profecia, ela está recebendo essas palavras, ela está recebendo essas verdades, né, mas ela se aproveita disso para usar isso contra Deus, tentar pôr a palavra de Deus contra ele mesmo. Ela não está prejudicando a Deus, ela só está arrumando para a cabeça dela, está prejudicando a si mesmo. E isso é como foi falado aqui. Um suicídio espiritual é pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? Porque a pessoa já manipulou a situação toda. E não tem arrependimento verdadeiro, que não que eu estava ouvindo, foi como se viesse na minha mente assim, a cabeça dessa pessoa, né? Jesus me mostrou assim, que ela não conseguiria nem estar no céu assim. Porque ela saberia que ela é falsa. E ninguém consegue ser falso no céu. Não existe isso. Você não consegue entrar nesse ambiente. Você não consegue ser destruído. Tipo assim, é uma coisa assim. Mostrou assim pra mim, como alguém que tenta fingir. Sei lá, ó, tem uma prova. E aí, tinha uma prova pra fazer. Aí uma dessas pessoas não vou estudar não. Eu vou conseguir comprar alguém para entrar. Eu vou burlar a lei, né? Eu vou tentar burlar a lei aqui, conseguir esse gabarito antecipado para mim ter todas as respostas para me dar, entendeu? Aí ela não conseguiria, depois dela ver aquelas pessoas que passaram pelo esforço delas, né? Sendo elogiadas, recebendo o prêmio lá, sei lá, pelo esforço delas, essa pessoa não ia conseguir, ela não teria uma felicidade genuína.
Porque lá no fundo ela sabe a verdade, ela sabe que ela burlou para chegar até ali, ela sabe que ela não mereceu aquilo, ela não fez por onde. Foi tudo falso. Ela não consegue, ela não consegue. É muito assim, as coisas são muito transparentes do outro lado, não tem isso nem aqui. Porque ninguém consegue, a pessoa não consegue ficar em paz consigo mesma, ela não vai ter paz, ela vai ter um sentimento de culpa horroroso dentro dela, entendeu? Ela não vai ficar feliz naquele ambiente, seria até uma violência ela estar naquele ambiente, ela não ia conseguir ficar, verdade, ela não conseguiria ficar naquele ambiente para ela, o que para as pessoas seria uma felicidade, para ela seria uma tortura. Foi mais ou menos isso que veio assim na minha mente, né? A cabeça, a realidade de uma situação dessa. Seria uma tortura para ela, porque ela sabe que não foi verdadeiro aquilo, aquilo não foi genuíno. Ela não ia conseguir, ela ia ficar fazendo chorinha ali para Deus, mas ela não ia conseguir, sabe? Porque lá no fundo, ela não vai ter felicidade, gratidão, ela não vai ver, ela não vai ter os efeitos da luz. Nada. Ao contrário, ela não vai conseguir. Entendeu? É muito com Deus assim, você não consegue, é uma coisa assim muito transparente, sabe? A sua alma está revelada, está aberta. Deus sonda os corações, ele sabe o que está lá. Então a pessoa não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, sabe? No fundo, no fundo, no fundo, dentro dela só tem ódio e tristeza muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Então, pessoas que vivem na mentira, na vida dupla, né? Tentando usar a palavra de Deus contra Deus mesmo, né? Tentando manipular, né? As coisas de Deus, essas pessoas lá no fundo, elas não se aguentam, lá no fundo, elas não têm paz, não têm paz, não têm paz, não têm paz, não têm paz. É uma mentira muito grande, elas, né, lá no fundo, né, é uma coisa assim horrível, 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 não tem como enganar Deus, não tem como brincar, né, esses que ficam falando aí em nome de Deus e fazendo esses pecados horrendos, conscientes, né, igual o pai lá cobertando o filho, sabendo que o filho é um pedófilo, que o filho é estuprador, né? Que o filho é criminoso e tá xingando e ofendendo as pessoas que estão pedindo dele uma satisfação e tá cobertando o filho, não entrega o filho para a justiça e fala que a culpa é das vítimas que foram abusadas por ele, como o caso desse homem que abusou dessa criança lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? E essas pessoas vão à frente e falam o nome de Deus. E como se falasse, como se quisesse burlar também as coisas de Deus. Acha que Deus é bobo, né? Acha que Deus não tá vendo aquilo. Entendeu? Mas lá no fundo elas não têm paz verdadeira. Você vê o tanto de ódio que sai delas, é porque o que está dentro delas mesmo. O ódio que sai dentro delas, né? Então elas vivem com ódio, né? Não adianta, não dá para enganar. Aqui na Terra você ainda pode fingir para as pessoas. Você pode mascarar, mas diante de Deus cai todo o véu. Não tem como enganar a Deus, né? É uma burrice pensar isso, né? É uma burrice, a burrice do demônio que teve a sua inteligência esmagada, né? De pensar assim, eu vou conseguir burlar as leis de Deus, eu vou conseguir destruir o que Deus fez, eu vou conseguir ser mais esperto que Deus, estar um passo à frente dele. Não existe isso, é uma soberba que torna a pessoa burra, né? Então, assim, é muito sério isso. Então, não tem como fingir. Isso não é uma coisa que você finge. O arrependimento e essa consciência é real. Não é uma coisa que você inventa como numa peça teatral. Não tem teatrinho para Deus, sabe? Ele te olha aqui nos olhos, aquele olhar te prescruta, né? Aquele olhar vai lá dentro de você. Você não vai conseguir olhar para ele, você não vai conseguir encarar ele. Entendeu? Você não vai conseguir, você não vai conseguir. É muito sério. Então é um suicídio espiritual, né? A pessoa que pensa assim, é muito sério isso, né? Pessoas que pensam, depois eu resolvo com Deus lá na eternidade, né? Não, o importante é que eu amo Deus no meu coração, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui com o meu corpo, com a minha vida, né? O importante é que lá no fundo Deus sabe, e Deus só quer isso, né? Aí a pessoa pega uma frase de amor de Deus e fala, olha, eu tô falando o seu salmo, eu tô falando no seu nome, hein? Eu te aceitei, eu falei seu nome, então não esquece de mim, não. Isso é ridículo, entendeu?
Então, assim, é muito sério isso que tá falando sobre essa realidade do suicídio espiritual, né? Que é pecar contra o Espírito Santo, que é quando você saber uma verdade, né? E mesmo assim você ir lá e agir contra ela, né? Então é muito sério isso, e a pessoa tá prejudicando ela mesma. Então ela não pode pensar assim, ah, mas Deus vai me perdoar, entendeu? Porque é uma obstinação, porque você tá recebendo luz. É diferente, você tá numa realidade de luz, você tá sendo iluminado. Você não tá cego, né? Você tá tendo aquela verdade ali muito esclarecida, né? Então é muito sério isso. Isso é cuspir na misericórdia de Deus, é obstinação, porque você está fazendo aquilo com consciência. Então tá cuspindo na misericórdia de Deus. E acha que tá zombando dele, né? Tá zombando dele, tá dizendo para ele assim: "Ah, você é um idiota, Deus, você é um idiota. Eu sei que você vai me perdoar porque você é assim. Você perdoa todo mundo que chega, não importa, né, o que ela faz." E achar que Deus é desse jeito, né? Mas ele não é, entendeu? Ele é justíssimo, né? Ele é a verdade, ele é fogo que revela os corações. Então não tem como, ninguém escapa de Deus, né? Ninguém. Então é muito sério isso que eu tô falando. Pra gente entender também a responsabilidade que é diante dos conhecimentos, né? Diante do que ele está revelando, né? Diante das verdades dele, né? E do grau também de seriedade que é esse pecado contra o Espírito Santo. Como que a pessoa está agindo do mesmo jeito de Lúcifer quando ela faz isso, entendeu? E ela está achando que vai usar as leis de Deus contra Deus, vai usar uma palavra de Deus contra Deus, tentando assim, tipo, manipular Deus. Deus não é manipulável, entendeu? Não tem como, né? Então, a pessoa vai ter a consciência muito real disso, muito real mesmo. Ninguém engana a Deus. Então é muito importante essas informações, né? Na hora que eu estava ouvindo, eu até perguntei assim para Jesus: Nossa, Jesus, que assustador que é isso, né? Isso que o senhor está falando é muito forte. Isso que o senhor está falando é muito forte. Senhor, a gente não prejudica as pessoas se falar muitas verdades para elas, então, se deixar elas conscientes das verdades e elas cuspir nisso. E a gente está vivendo tantas verdades, né? Se a gente também não ficar ligado, a gente não está se prejudicando de certa forma. Veio essa pergunta e eu fiz essa pergunta para Jesus e logo em seguida ele respondeu no vídeo. Né? Para a gente não é assim, é o nada que a gente tem que ser. Que a gente não pode, não é para a gente deixar de seguir, né? Aquilo que está ensinando, né? Porque a gente não pode ter medo, né, desse caminhada, a gente não pode duvidar. A gente não pode confiar em nós mesmos, mas a gente não pode duvidar do que Deus está fazendo, de que Ele nos dirige na divina vontade, né? Não tem como alguém que está conhecendo essas verdades também e está inebriado dessas verdades, desses conhecimentos, cada vez mais sendo purificados por esses conhecimentos e amando mais a Deus, porque é isso que a verdade provoca em nós, mais e mais amor a Deus, mais e mais desejo de pertencer a Deus, mais e mais desejo de corresponder a Deus. E Ele nos ajuda com a sua graça, Ele que nos sustenta. A gente é o nada, a gente sabe que não deve confiar em nós mesmos, mas não é por isso que a gente vai então pensar: ah, não, ouvir essas verdades pode prejudicar, falar dessas verdades para alguém pode prejudicá-las. Não pode pensar isso, porque a verdade só faz o bem. A verdade só nos tira das trevas, né? Entendeu? A verdade só faz o bem para nossa alma. Então não tem perigo em saber essas verdades, né? Ao contrário, né? Cada vez mais essas verdades só vão fazer o bem, só vão trazer uma consciência verdadeira para nós e também nos levar a sermos esses profetas, né? Anunciar essas verdades também para os outros, né? Ser esse canal, ser essa boca de Deus, né? Então, o segredo é a humildade, né? Como estava sendo falado, porque quem é humilde não vai querer fazer essas coisas. Quem é humilde não vai querer brincar com Deus, não vai querer ter esse tipo de comportamento, né? E quem é humilde também vai entender quem ele vai se colocar no seu lugar. Eu sou um nada, Deus é tudo. Entendeu? Então a pessoa também não vai ficar com aquela coisa assim, eu prejudico Deus, né? Não é uma coisa assim também se revestir de um eu, de um poder que você não tem. Você sempre se coloca como nada, né? Você tem esse conhecimento dessas verdades, essas luzes,
né? Mas você sabe que tudo é Deus, né? Tudo vem de Deus. Você se coloca como um nada, né? Um nada constantemente, né? E Deus é tudo, é Deus quem faz, é Deus quem faz, né? Então você tem essa plena segurança de Deus, assim, essa segurança de que Ele cuida de tudo, de que Deus não vai cuidar também de você, né? Então, assim, é muito grande isso, né? Então você vive nessa pequenez também de Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora recebeu os dons extraordinários e teve todo esse conhecimento, mas ela sempre se colocou como nada, né? Eu sou a serva do Senhor, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela nunca usou nada de Deus contra Deus, ela nunca se colocou nessa posição, né? De jeito nenhum. Ela nunca deu ordens para Deus. Ao contrário, né? Ela foi toda ouvidas para Deus e amou todos os desígnios de Deus. Tudo que Deus é, né? Toda a misericórdia e justiça de Deus, né? Então, assim, cada ato dele, ela beijou esses atos de verdade, amou esses atos, viveu isso, né? Então, a gente vai vivendo na mesma correspondência, né? Sempre na mesma intenção pura de não ofender a Deus, só da gente não querer isso, só da gente até temer, né? Ele fala que isso não é ruim. Um certo temor de não querer ofender a Deus, de não querer fazer nada contra Deus, né? Então isso é muito importante, né? E ao mesmo tempo uma confiança, porque tem que ser humildade com confiança. Não pode ser uma humildade assim, tá assim, eu sou nada tal, mas você fica ali trêmulo, né? E aí não confia em Deus, aí não confia que pode falar dessas verdades, ou não confia e não vou ler o livro do céu, não. Muito conhecimento é perigoso, né? Isso aí é querer também mandar em Deus, né? Isso também é não confiar, é querer dizer para a divina vontade que ela erra em trazer esse conhecimento para nós. É perigoso. É muito perigoso o ser humano tentar ensinar para Deus como fazer as coisas, como se falasse assim: nossa, não traz esse conhecimento, não. Esse conhecimento pode nos prejudicar. Isso aí é um absurdo. Não pode falar isso com Deus, né? Seria também dizer assim, que seria tentar corrigir ele, né? Tentar ver falha nele, né? Tentar dizer para ele, não diga essas coisas, não fale essas coisas. Deus não trouxe nada para nos prejudicar, né? É o maior bem que ele pode dar para nós, essa verdade. É o maior bem que ele pode dar para nós, é essa consciência. Ele não quer a gente na cegueira. Ele não quer que a gente viva também inconsciente, fazendo coisas inconscientes. E aí, na vontade permissiva dele, ele tem que ir lá e mostrar para nós, tipo assim, as reciclagens que ele fez. Não, nós fomos feitos para atender a vontade querida. E a vontade querida é pelo conhecimento de Deus. É tendo as informações verdadeiras. E quem vai dar graça em nós? Quem vai fazer a divina vontade? A gente não fica se avaliando. É a divina vontade que vai agir em nós. É Deus que vai agir em nós. Então a gente não pode ter medo de ser boca de Deus e deixar de falar as coisas, porque se a gente pensa assim, "Ah, o que eu vou falar pode prejudicar Deus, pode prejudicar a vida espiritual daquela pessoa, entendeu? Isso é tão perigoso, porque claro que vai ter situações que ele vai dizer para você não falar nada, porque é que a pessoa está obstinada, porque Deus não quer dar aquela luz para ela, com a justiça, quer deixar os olhos fechados para ela mesma sofrer as consequências da decisão dela, que é a melhor forma dela aprender. Vai ter situações assim que Deus vai falar, não joga tesouro aos porcos, porque essa pessoa não tem disposição, ela não está aberta. Vai ter situações que Deus vai dizer isso. Mas também vai ter as situações que Deus vai te colocar no lugar certo para dizer. Que Ele vai mover sua boca quando Ele quiser falar. E tem os lugares que Ele te coloca para falar, que aqui é como nós meditamos e partilhamos. E a gente não pode ter medo de dar a conhecer essas verdades. Que se a gente pensar assim, ah, mas isso pode prejudicar alguém, né, que está ouvindo, né? A gente também não tá se colocando no lugar errado, né? A gente está tentando dar ordens para Deus, né? Não está confiando em Deus. É, é assustador. Se a gente for parar para pensar, isso é ridículo. Não se pode pensar uma coisa dessa de jeito nenhum. Seria como você achar que é uma coisa que está no seu poder, no seu controle, né? Seria querer pôr o controle nas mãos e dizer eu prejudico aquela pessoa. E dizer a verdade para aquela pessoa vai prejudicar ela, né? E não confiar que é Deus que age na criatura, até porque ele até fala que muitos se aproximam dessa verdade e nem vê, né? Que para a pessoa ver depende de uma disposição muito grande,
né? Então, assim, a gente sabe que é Ele que traz as pessoas, que é Ele que move tudo. Então, não, né? Então, a gente não pode ter esse pensamento, né? Porque senão a gente está traindo a vontade de Deus, sabendo que ela quer ser conhecida e se revelar, e não tem coisa melhor do que Deus dar o conhecimento. Ele fala assim que a melhor coisa que pode fazer para a criatura é dar o conhecimento de si mesmo e o conhecimento dele. Então, imagine, nós somos essa boca de Deus. Já pensou? Aí você sabe a verdade do livro do céu, que é fazer essa vontade divina ser conhecida, que a Luísa, nossa senhora, ofenderia pesadamente a Deus se ela negasse escrever qualquer coisa com medo das represálias, achando que pensariam absurdos do que ela está falando, que aquilo poderia prejudicar em alguma coisa. Ela tinha que abrir mão de toda essa visão de santidade humana, de virtude, toda essa visão de autopreservação, né? Tudo isso que se ofendia a Deus. E ele falava, ai de você se faltar qualquer coisa, né? Ai de você se ficar faltando coisa aí, ponha tudo, né, no papel. Então também somos nós também. Ai de nós se a gente não anunciar sabendo que o que Deus mais quer é que sua vontade seja conhecida. E nós somos essas pessoas que estão espalhando esses conhecimentos, né? Através da divulgação, através da nossa experiência prática. Ai de nós se a gente não falar. Ai de nós se Deus dá uma luz e a gente guardar aquelas 7 chaves, né? Ai de nós a gente não anunciar sabendo que essa é a vontade de Deus. Isso também é um ato contra Deus, que prejudica nós mesmos, como ele falou. Mas isso é agir errado, né? Então, a gente não pode ter medo, né? Porque seria pensar em nós mesmos. Seria pensar assim, e se isso gerar uma consequência para mim ou para o outro? Isso é ridículo, né? Então, é um pensamento errado, totalmente errado. Então, é muito importante, né, essas luzes que Jesus está dando. E essa humildade, essa pequenez, esse nada, é muito importante, que é totalmente o contrário do que foi Lúcifer, né? Porque o Lúcifer, ele fez exatamente isso, como está sendo explicado. Ele usou as leis, é tudo que ele entendia pela lógica, né? Ele entendia tudo pela forma racional. E ele quis usar as leis de Deus contra Deus, né? Porque Deus deu a ordem lá e ele foi sondar Eva, né? Para saber da ordem que Deus deu, de não comer tal fruto, o fruto proibido, né? Do conhecimento do bem e do mal. E então ele pensou, né? No seu raciocínio, né? Então, eu vou destruir Deus através da própria lei dele, né? Vou induzir o homem a desobedecê-lo, porque aí não tem como. Aí Deus vai ter que destruir sua criação. Não vai ter o que fazer, né? Então, assim, eu derrubo o que está construindo, né? Aquela visão, assim, de poderoso, né? Se sentir poderoso, se sentir aquele... Eu posso matar Deus, né? Tipo assim, eu posso prejudicá-lo dessa forma. Eu posso destruir os planos dele. Eu posso destruir os planos dele. Entendeu? Então, ele... Só que ele não conhecia essa realidade da misericórdia de Deus. Ele não aceita essa misericórdia de Deus, né? Que tudo que Deus fez, né? Deus não destruiu nem ele, porque ele queria, ele achava que Deus teria que destruir, que Deus é fraco por não fazer isso. Deus não é fraco por não esmagar a criatura com os pés e exterminar, né? E Deus é fraco também por não destruir ele, né? E mandar os demônios para um lugar, se tornam demônios, né? E que eles deveriam desaparecer. E Deus não faz isso, pode perceber. Deus não destrói nenhum dos seus anjos, mesmo os caídos. Deus não destrói, faz eles evaporar e virar fumaça, porque Deus não fez nada de errado no que ele criou. A realidade que ele criou, né? Ele não errou no que ele criou. Ele não tem por que anular a sua criação. Ele não criou, ele não fez, ele não errou, né? Foi a própria pessoa na liberdade dela que errou. Na liberdade dela escolheu errado, não quis submeter a Deus. Então quem perde com isso é o próprio, né? Então ele próprio, o próprio veneno dele é conviver com essa realidade, com ele mesmo, sabendo o que ele é uma mentira, que ele é mentiroso, sabendo quem ele é de verdade, né? Ele tenta enganar as pessoas sobre muitas coisas, dizer uma mentira, contar mentira, ele só sabe trabalhar na mentira, porque ele é isso, né? Ele
gosta de contar mentira para si mesmo, ele gosta de se ver grande em si mesmo. Mas ele sabe a verdade, ele sabe que não é aquilo, mas ele gosta de viver com essa mentira. Esse é o maior castigo dele. E ele não foi perdoado por quê? Porque tinha luz, ele via, tinha visão beatífica. Ele conhecia tudo, né? Todo mistério, né? E assim, ele estava ali tendo tudo, não tinha nenhum impedimento, tinha consciência plena. E ele não gostou dos planos de Deus, não gostou do mistério do Verbo encarnado, ele não gostou de nada, né? Ele não gostou da forma com que Deus pensou as coisas, né? Ele queria de outra forma, ele não gostou dos planos de Deus. Tinha nele essa malícia, essa maldade, essa revolta, né? Então, assim, ele próprio se prejudicou. Então, ele pecou contra o Espírito Santo, né? Ele cometeu o pecado sem perdão. Então, para ele não teve perdão, né? E ele achando também não vai ter perdão para Adão e para Eva. Mas ele não conhecia a realidade da misericórdia de Deus. Não conhecia essa realidade dos seres humanos, do que Jesus fez na cruz, da misericórdia. Ele acha que a misericórdia é fraqueza de Deus. Ele acha que a misericórdia de Deus é uma fraqueza enorme dele. Que não está sendo assim aquele Deus que. Aí ele quer mandar, né? Se eu fosse Deus, o meu governo seria diferente. Entendeu? Então ele queria um Deus ditador, ele queria um Deus que intolerante. E não é assim, Deus é benigno, né? Então é muito grande isso, né? É, essa realidade de como Deus é soberano, né? E ele não aceita. Ele não vê nisso beleza, amor. Ele não entende o amor, né? Ele não vê nisso a soberania de Deus. Ele não vê isso como que Deus é muito maior agindo assim do que se simplesmente esmagasse todo mundo como inseto, né? Deus é muito maior na sua misericórdia. Ele é muito maior na forma que ele é, mas ele não consegue ver essa beleza. Ele é burro, ele está com a inteligência esmagada. Porque na escuridão, porque ele não quis a luz, ele rejeitou a luz, ele conheceu a luz e a rejeitou. Então é muito sério isso. E é o que ele tenta ensinar para os homens, né? Então, de não aceitar a misericórdia de Deus também. Então, quando alguém também não aceita a misericórdia de Deus, quando alguém condena e joga outro no inferno, quando alguém fala, esse tem que ir para o inferno, esse tem que ser condenado. Tomara que esse aí, né, vai para a cadeira elétrica, eles matam ele lá, porque depois você vai ter morte lá e morte no inferno também. Todo desejo que a pessoa tem contra o outro, que a pessoa já sentencia o outro, entendeu? Ela está sendo Lúcifer, ela está sendo o próprio demônio também. Ela tá agindo do mesmo jeito. Tanto quando ela condena o próximo, tanto também quando ela tenta usar as coisas de Deus contra Deus, né? As leis de Deus contra Deus. Ela tá agindo como esses racionalistas da vida aí, né? Estão usando a matemática do Lúcifer. Esses racionalistas da vida aí. Usando as leis de Deus contra Deus. Ah, se Deus existisse, não teria terremoto, não teria isso, não teria aquilo. E pondo defeito, né? E não tem bem nisso, não tem como não ter um bem nisso. Isso é horrível. Se Deus existisse, ele seria muito perfeito. E um Deus perfeito não deixaria essas coisas acontecerem. Então, assim, ficam usando essas coisas, essas lógicas deles contra Deus, para argumentar contra Deus, para tentar provar que Deus não existe, né? E, assim, eles que querem pôr Deus no banco dos réus, né? E condenar ele por tudo que acontece. Então, assim, é uma mentalidade descabida, né? Então, assim, é muito séria essa realidade. É a realidade das trevas, né? O pensamento das trevas. Então, a presença de Deus numa pessoa vai produzir o que nela? Os atributos de Deus. Ela vai ter misericórdia, ela vai ter amor, ela vai ter bondade, ela vai ter justiça. Todos os atributos de Deus vai estar nela, né? Então, ela vai concordar com Deus, né? Ela vai ficar admirada com o amor de Deus, né? O contrário, né? Ela vai interceder pelas almas. Ela vai também sempre ver assim o que Deus está fazendo através das coisas. Ela sempre vai olhar para Deus. O que Deus está fazendo através das coisas. Senhor, como podemos recuperar essa pessoa? Como ela também ela vai ter um olhar de justiça, de misericórdia. Olha, eu tenho que considerar o que essa pessoa também viveu, né? O que essa pessoa também passou. Essa pessoa aprendeu, é o amor perverso que Jesus fala. Ele fala assim, como é um complexo de amor. E que tem aquele esquema de uma forma perversa, mas elas aprenderam a amar daquela forma, elas aprenderam só
no abuso, às vezes. É a forma com que elas entenderam o amor. E hoje são pessoas assim também extremamente violentas. Então ela vai ter esse olhar compassivo, misericordioso. Nossa Senhora é assim. Ela fica assim para as almas. Quando tá lá conversando com Jesus sobre a alma, ela fica desse jeito. Ah, mas ele rezou para mim, ele pediu minha proteção, ele teve uma sensibilidade, ele ajudou uma pessoa, pelo menos. E não foi por interesse, foi algo genuíno, né? Ele abdicou de uma situação lá, né? Sei lá, ela vai tentar apresentar, né? E então, assim, a gente fica do mesmo jeito, né? A gente fica assim, a gente sabe que, por mais que tenha essa realidade dos pecadores, não tem ninguém que a gente vai dizer assim, esse não pode ser salvo. Essa pessoa, o dia de lá não pode ser salvo, já era. Nunca a gente vai dizer uma coisa dessa. Por mais que a gente vê ela obstinada, Deus até pode nos mostrar, olha, tá caminhando para essa direção, mas a gente sabe que as coisas podem ser mudadas. A gente acredita também no poder do orvalho benéfico, acredita no poder das reparações que nós vivemos, acreditamos no poder que é a palavra de Deus, né? Dessa conversa que Deus vai ter com a alma, entendeu? Dessa realidade, né? Saber que. Então, assim, o que mais dói para nós é ver a obstinação, isso é muito difícil. A obstinação, né? Que é quando a pessoa não. A pessoa, assim, tenta fazer de besta, né? É quando a pessoa já está obstinada mesmo. Ela tenta, assim, usar as palavras de Deus ao seu favor e favorecer sua situação de pecado. Entendeu? Não, mas eu confessei Jesus como meu Senhor, então ele tem que me salvar. Agora o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço na minha vida não importa, mas eu confessei ele como meu Senhor, eu amo ele. E isso é o suficiente. Aí é uma coisa terrível, muito terrível. Mas mesmo assim, a gente sabe que a justiça de Deus é poderosa, né? O poder que é as cruzes de apontamento, né? Tantas realidades. Então a gente assim sempre deixa assim essas coisas a gente não põe deixa Deus fazer o que é melhor, né? Ele é o juiz e ele é o juiz de tudo, né? E se aquela pessoa se perder, ela se perdeu, mas ela se perdeu porque ela quis se jogar lá, né? Não foi por falta de ajuda, não foi por falta de misericórdia de Deus. E a gente aceita a justiça de Deus em todos os graus, mas não é a gente que decide isso, não é a gente que faz isso, entendeu? Então é muito sério isso. Da nossa parte, é oração, é reparação, é os atos opostos aos atos humanos, é reparar a Deus, é oferecer esses atos que a gente sabe que é para a terra, é para o purgatório, é para o céu. Então a gente trabalha nesse campo, né? A missão que Deus nos colocou. Deus não nos deu missão de ser juízes, assim, né? Deus não nos deu essa missão, né? Então, assim, a gente cuida daquilo que Ele nos pede para cuidar dos interesses dele. E Ele sabe como conduzir as almas, né? E a gente aceita a justiça dele do jeito que vier, do jeito que Ele usar, né? E a gente aceita também em direção às almas. Nossa, faz o que é necessário na vida dessa pessoa, pode usar de justiça, pode mandar suas cruzes de apontamento, né? Eu permito, eu aceito sim, porque eu sei que é um bem, eu sei que é amor, né? Eu sei que o Senhor tira de tudo um bem, então, por saber que o Senhor tira de tudo um bem, Senhor, eu sei que nada vai se perder, Senhor, né? Então, até as notícias a gente vê diferente, né? Porque, o pior que seja, ver aquela realidade de pecado, a gente vê assim, Deus tirando as almas vítimas, Deus usando as almas vítimas desses carrascos, essas pessoas, Deus tirando bem aqui, acolá, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo, Deus usando essas próprias almas vítimas se tornam intercessoras dessa alma que está no pecado. Então assim, a gente vai vendo tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus assim no controle de tudo, regendo tudo, tirando bem, que a gente também aprende a tirar um bem de tudo, né? Fica com aquela visão iluminada por Deus, né? Vendo sempre o bem. Apesar de todas as situações, olha as coisas diferentes, muito diferente. Amém?